Boa tarde, amada do Senhor, cara irmã, cara irmão. Estou aqui novamente para continuar a nossa conversa que traz bênção, que traz direção, que traz luz, porque assim diz o Senhor que nós somos luz e sal dessa terra. Quero cumprimentar-te e gostava de saber se tivestes uma boa semana. E queria pedir que o Senhor derramasse bênçãos sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu sou Cláudia e quero falar contigo sobre uma mulher na Bíblia. Uma mulher que se chama Priscila. Priscila, que foi professora, que foi cooperadora. Uma mulher corajosa, uma mulher determinada. E gostaria de te convidar, antes de prosseguirmos, a subscreveres no canal se ainda não estás subscrito, a clicar no like, a partilhar, porque é necessário que a palavra de Jesus chegue até os confins da terra, porque temos que ter os nossos olhos abertos para ver, para entender que estamos a aproximar-nos do fim. Porque assim diz a palavra do Senhor: nos últimos dias vocês vereis muitos sinais, e nós já estamos a ver os sinais. E também quero lembrar que eu fiz um vídeo antes que era descansar em Deus, e também falava de alguns destes sinais e como podemos descansar em Deus, não ser ansiosos, não deixar que a depressão nos domine, vivendo no início do fim. Sim, hoje eu gostava de te convidar a conheceres Priscila. Mas antes de falar de Priscila, deixa-me recordar que eu já falei sobre Maria, mãe de Jesus, já falei sobre Marta e Maria, aquela que escolheu a melhor parte. Já falei de Raabe, que era uma prostituta, e pela sua ousadia, pela sua fé e pela sua coragem, salvou-se a ela e a toda a sua parentela. Também já falei sobre Esther, uma rainha jovem que salvou uma nação inteira. Quando eu recordo-vos destas mulheres, vocês não se sentem inspiradas e não gostariam de dizer comigo, como disse Josué em 4:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim também diz a palavra que se tu creres, tu aceitares Jesus na tua vida, serás salva tu e toda a tua casa. Basta creres. Estamos a entrar na a Semana Santa, a semana onde Jesus foi humilhado, crucificado e morto. Jesus morreu por ti, Jesus morreu por mim, Jesus morreu de braços abertos para todos quantos receberem serem feitos filhos de Deus. Queres ser filha de Deus? Aceita, crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro meio de chegar ao Pai, a não ser através de Jesus. Por isso eu convido-te a seguires o meu canal, a seguires-me e a edificar-nos umas às outras, porque as mulheres se edificam umas às outras. E sem mais conversas, eu gostava de te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Atos 18:2. Se tu não tens uma Bíblia física, sempre podes baixar uma Bíblia na internet. Há diversos tipos de Bíblia. Há Bíblia para mulheres, há Bíblias normais, há diversas traduções. Há uma Bíblia que tem uma linguagem de hoje, que é uma Bíblia muito simples para qualquer pessoa entender. Então, gostava de convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Atos 2:8 para sabermos quem é que é essa mulher, quem é que é Priscila. E assim diz o livro de Atos 2. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Então aqui vemos em Atos 18:2 que Priscila era esposa de Áquila. E eles, 2 judeus, viviam em Roma, Itália. Eles eram judeus. Já provavelmente
já eram seguidores de Jesus. E nós sabemos que no primeiro século os primeiros cristãos, eram grandemente perseguidos. E Cláudio, que reinava em Itália nessa altura, em Roma, expulsou todos os judeus da Itália. Então eles foram viver em Corinto. Ok? E em Corinto eles tinham os seus ofícios. Eles eram fabricantes de tendas. E aqui conheceram Paulo, o apóstolo Paulo, e ficaram muito íntimos, amigos. Assim vemos em Atos 18:3, diz assim: e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Quando Priscila, juntamente com seu marido Áquila, passaram a viver em Corinto, conheceram Paulo, o apóstolo Paulo, que era um evangelista, um apóstolo, e tinha o mesmo ofício, que era fazer tendas. Então Paulo passou a viver junto deles, ok? E ficaram intimamente amigos. Então, nós continuamos aqui a nossa leitura e vamos ler Atos 18, que diz assim: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então, aqui nós estamos a ver. Vamos pensar um bocadinho, porque nós, às vezes, nós lemos a Bíblia e nós não paramos para pensar, para refletir. Imagina tu agora, vives numa cidade, és próspero, tu, a tua família, o teu marido, os teus filhos, tens a tua própria empresa e de repente tu és expulso porque és seguidor de Jesus Cristo e passas a viver noutro lugar. Quais são as perdas? Quais são as coisas que tiveste que abrir as mãos por ter aceito o Senhor Jesus como teu único Senhor, o único Salvador? Paramos para pensar, porque Áquila e Priscila, por serem judeus, por serem seguidores de Jesus, tiveram que abrir mão de muitas coisas, ok? E depois, quando eles conheceram Paulo e ficaram amigos íntimos de Paulo, Paulo ia para a cidade de Éfeso e eles decidiram acompanhar Paulo, ok? Ali nós vemos o amor que ambos tinham pelo Evangelho, ok? E esse amor impulsionou-os a seguirem o apóstolo Paulo, a novamente deixar o que tinham, deixar a sua casa, a sua família, os amigos, os irmãos da igreja, o ofício que eles tinham naquele lugar para seguir Jesus Cristo, ok? Também eu quero dizer-vos que Priscila, essa mulher corajosa, aparece 6 vezes na Bíblia, ok? Aparece em Atos 18, 2, 19 e 26, aparece em Romanos 16, 3 e 4, aparece em 1 Coríntios 16, 19 e também aparece em 2 Timóteo 4, 19, ok? Ficamos a saber, ao analisar cada um destes versículos, que Priscila era uma mulher companheira do seu marido. Eles sempre são referidos juntos, quer no trabalho secular, quer no evangelho, na evangelização. Priscila era uma mulher corajosa, destemida, era líder, ela era competente, ela era inteligente e sábia, e ela tinha grande conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Se abrirmos a nossa Bíblia no livro de Romanos 16, 5, diz assim: saudai também a igreja. Não vamos ler de 3, 4 e 5. E Paulo, quando esteve em Roma, escreveu a carta aos Romanos, ele disse: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então é provável
que depois de terem sido expulsos, eles acabaram por voltar novamente para Roma, porque Paulo diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Irmã, irmão, amiga, será que alguém pode te considerar cooperadora em Cristo Jesus? Será que tu tens aberto a tua casa, a tua vida, para cooperar com os irmãos que querem levar o Evangelho? Quando eu peço de curte e partilhe, tens feito? Esse é um vídeo não para que eu seja glorificada, não para que eu fique conhecida, mas para que o Evangelho chegue a muitas casas, a muitas famílias. Atualmente, nós como mulheres, nós temos uma vida muito corrida, ok? Temos que abrir mão de muitas coisas. E quem é seguidora de Jesus, abre mão de mais coisas ainda. Porque enquanto eu estou aqui sentada a gravar o vídeo, há muitas coisas que eu estou a deixar para fazer depois, ou que eu tive que correr para fazer antes, para poder tirar esse tempo para estar aqui e fazer o vídeo, para que a palavra de Jesus chegue até os confins da terra. E sempre que eu me preparo para fazer o vídeo, aparecem sempre impedimentos. Para mim, como eu sou professora e eu gosto muito de estudar, é mais fácil para mim estudar, preparar tudo, escrever, do que sentar e fazer o vídeo. Porque na hora de preparar o vídeo há todo tipo de impedimento. São pessoas que chegam, é barulhos do exterior, são os amigos que vêm brincar com a minha filha e fazem barulho. É a internet que deixa de dar, é o computador que começa a dar problemas e não quer abrir. São tantas e tantas vezes que eu tenho que parar, fechar e começar de novo. Porque eu sei que o nosso inimigo, que é Satanás, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra potestades, autoridades, hostes da maldade. Satanás não quer que eu faça o vídeo. Satanás não quer que tu ouças e nem que compartilhes. Será que alguém pode te considerar cooperadora em Cristo Jesus? Assim como disse Paulo, saúdem Priscila e Áquila, os meus cooperadores em Cristo Jesus. Ok? Então, prossigamos. Depois nós vemos no versículo 3, já lemos 4, diz: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Imagina, eu sou livre, eu vivo num país livre, eu posso falar do Evangelho, eu posso levar a palavra até os confins da terra. Eu peço a Deus que eu seja usada, eu, a minha casa e a minha família, para continuar a falar do amor de Deus. Imagina quais as provações que eu esteja a passar neste momento, ou quais as provações que as pessoas que se congregam junto comigo passem no dia a dia, mas nós somos livres para ir para a igreja no domingo ou no sábado durante a semana. Nós somos livres para escolher aquela religião que nós queremos seguir. Nós somos livres para falar de Jesus na rua. Mas os primeiros cristãos não tinham essa liberdade. Lembra que eu disse no princípio que Áquila e Priscila foram expulsos de Roma por serem judeus e por serem cristãos? Os judeus odiavam os primeiros cristãos e os romanos queriam matá-los. Mas mesmo assim, eles manteram-se firmes no propósito. Eles não desistiram, e como nós vemos aqui em Romanos 16:4, Priscila e Áquila, por amor de Paulo, expuseram as suas cabeças. Eles tiveram para morrer, não só pelo amor de Paulo, mas pelo amor do que havia em Paulo, por Jesus. Por Jesus. Será que tu estás disposta a tirar 15 minutos do teu dia para ouvir Jesus?
Imagina que os primeiros cristãos morreram, ok? Cada apóstolo que seguiu Jesus morreu de forma trágica, a não ser João, que foi poupado, ainda que ele foi preso na ilha de Patmos. João morreu de morte natural, mas todos os outros foram ou queimados vivos, ou crucificados, ou esfolados, ou humilhados, ou apedrejados. Imagina, para que a palavra de Deus, para que hoje pudéssemos ter acesso à palavra, para que hoje pudéssemos ser livres e falar de Jesus. O que é que nós fazemos no dia a dia? Nós não temos tempo para Jesus, não é? Somos livres para levar o Evangelho a qualquer casa, a qualquer lugar. Somos livres para ir para a igreja ou para participar na célula, mas nós dizemos, eu não tenho tempo, eu estou muito cansada, eu trabalhei muito. Ok? Muitos morreram de forma triste para que nós pudéssemos hoje ter acesso à palavra de Deus. Para que nós pudéssemos saber hoje quem é que é Jesus. Porque a palavra diz, passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é o mesmo. E muitos tiveram que morrer por isso. E hoje nós podemos fazer muitas coisas, mas nós não estamos dispostos a fazer. Porque somos muito livres. Temos muita liberdade para escolher. E a palavra diz, maldito o homem que confia no outro homem. E o néscio na sua cabeça diz que não há Deus. Ou então nós podemos pensar que ainda há tempo, ainda há muito tempo. Eu já cheguei a pensar nisso. Convencida. Eu dizia, Jesus não vem até que todas as pessoas se convertam. Mas aquele que conhece a palavra e não a pratica é pior do que aquele que não a conhece. Porque nós conhecemos e decidimos andar no caminho mais fácil, porque larga é a estrada que leva à perdição. Vamos continuar a falar da nossa heroína, Priscila, cooperadora com Paulo e com seu marido Áquila em Cristo Jesus. E o amor pelo Evangelho que a Priscila tinha era tão grande que os impulsionava a agir pela fé. E a fé se mostra pelas ações, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Mas quem vai saber qual é que é a tua fé se tu não mostras em ações? Eles, Priscila e Áquila, usavam todos os seus recursos para levarem a palavra de Deus. Eles entregaram as suas casas. Deixa eu ver onde é que está escrito. Que eles abriam o seu lar para receberem a igreja em casa. Está aqui em Romanos 16:3. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também a todas as igrejas, não é aquela ali. Mas vamos prosseguir e vou mostrar-vos o versículo que mostra que eles abriram as suas casas, aqui em 1 Coríntios 16:19, diz assim, as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16:19. A igreja que está em sua casa. Então, eu recordo-vos que no início, no primeiro século, Roma dominava sobre os judeus e eles não tinham autorização para construírem templos de adoração ao Deus verdadeiro. Eles não podiam abrir igreja. Então, no meio dessa luta, no meio dessa fé, o que fez Áquila e Priscila? Ofereceram a sua casa, abriram as portas da sua casa para receber irmãos em casa. Atualmente, nós também abrimos as portas da nossa casa para receber irmãs em pequenos grupos,
semanalmente. E estes pequenos grupos são chamados de células evangélicas. Nós hoje temos a liberdade para oferecer a nossa casa para receber Jesus. Porque a palavra diz, eu e a minha casa serviremos. Eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu posso fazer isso e eu faço isso. Mas os primeiros cristãos eram mortos por fazerem isso. Mas eles faziam isso. E então, Áquila é uma mulher determinada, destemida, corajosa, porque ela permitiu que ele se oferecesse a sua casa para que os irmãos reunissem em sua casa. Apesar de todas as provações, a Bíblia não fala como é que Áquila e Priscila morreram, mas pelos estudos que eu fui ver, é provável que eles tenham sido martirizados por seguirem a Jesus. Ok? Era preciso ser muito corajoso para seguir Jesus no primeiro século, porque eram mortos, como eu já referi. E aqui nós vemos que Priscila também era uma mulher muito sábia. E vamos voltar para o livro de Atos 18, 26. E diz assim, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então, no Atos 18, 25, aparece um homem que é Apolo. E em 25 diz que Apolo era um homem instruído no caminho do Senhor. Era fervoroso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo no Espírito Santo. Só que quando Áquila e